Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E o programa de hoje guarda uma diferença. Eu não vou apresentar aqui matérias para corroborarem aquilo que eu vou dizer, porque trata-se de uma análise política. Em geral, as lives do Blog da Cidadania primam por transmitir informações, notícias, fatos. Hoje, o que eu vou transmitir é uma análise que não é só minha, ela é compartilhada por muitos dos que acompanham de perto e são bem informados sobre o cenário político. O fato é que a situação para o Bolsonaro, como era previsível muito antes de chegarmos ao segundo turno, a situação para o Bolsonaro foi se afunilando. O segundo turno está reiteradamente confirmando tudo aquilo que se esperava que fosse acontecer nessa etapa da campanha eleitoral, se chegássemos a ela, se chegássemos ao segundo turno. Porque havia uma possibilidade concreta de Lula vencer no primeiro turno. Na verdade, isso só não aconteceu devido a Ciro Gomes. Ciro Gomes, ele acelerou os ataques ao Lula e conseguiu segurar o seu eleitor, que tinha o Lula como segunda opção, dizendo a ele que tinha chances. O Ciro vendeu aos seus seguidores mais fiéis, que são aqueles que ainda têm alguma identificação com a esquerda, que esperassem, porque ele iria passar para o segundo turno. Ele enganou o seu eleitorado, e esse eleitorado que poderia ter migrado para o Lula e encerrado a questão no primeiro turno, esse eleitorado simplesmente ficou impassível ao lado de Ciro Gomes e afundou com o Ciro Gomes, não é? Ciro Gomes, ele, com a sua bolsonarização, com a bolsonarização do seu discurso, ele conseguiu simplesmente impedir a migração de votos para o Lula e gerar um segundo turno e fortalecer de alguma maneira o Bolsonaro, mas não o suficiente, não é? E aí no segundo turno as coisas voltam a se ajeitar, porque o eleitor do Ciro Gomes, que acreditou nele, começa a migrar para Lula, e também a Simone Tebet com um pouco mais de dificuldade, porque o Ciro Gomes, ele cedeu os seus eleitores bolsonaristas, que eram bolsonaristas arrependidos que estavam com ele cedeu esses eleitores para o Bolsonaro no primeiro turno. Esse eleitorado, vendo que o Ciro mimetizava o Bolsonaro, esse eleitor decidiu: eu vou no original, que é o Bolsonaro, e voltou para o Bolsonaro. Porque esse eleitor antipetista, esse eleitor do Bolsonaro, antes de ser bolsonarista, é antipetista. Então o que eles querem é barrar o Lula. Então o Bolsonaro é o que se tem para hoje para barrar o Lula. Ontem foram os tucanos, não é? Ontem foi o PSDB que servia para barrar o antipetismo. Existe um setor da sociedade que, ou por fanatismo ou por interesses concretos, não é? Interesses concretos são de uma minoria abastada que não quer distribuição de renda, e uma maioria desinformada, fanatizada, que entrou na conversa, inclusive da própria mídia, contra o PT, e hoje faz qualquer coisa para barrar o PT, tem um ódio visceral e pessoal em relação ao PT. Isso é o que acontece, e sobretudo ao Lula, que é o símbolo maior do PT. Porém, passa o segundo turno, as coisas vão se acomodando, e hoje está claríssimo que todos, absolutamente todos os indicadores, todas as pesquisas, sumiram as pesquisas bolsonaristas que davam vitória do Bolsonaro, desapareceram justamente por conta da retórica bolsonarista
de criminalizar pesquisas. Esse foi o grande tiro no pé que o Bolsonaro deu, porque ao criminalizar pesquisas, se não baterem com o resultado da eleição, ele assustou, primeiramente, os institutos como aqueles que chegaram a dar 18 pontos a menos para o Lula, 18 pontos a menos. O tal do Brasmarket diz que o Lula ia ter 30% na eleição em primeiro turno, ele teve 48%. Não é? Então esses institutos desapareceram. O Instituto Paraná não fez nenhuma pesquisa sobre o quadro nacional no segundo turno ainda, temendo justamente uma lei que estão tentando passar no Congresso para criminalizar instituto de pesquisa que não chegar muito próximo do resultado final, só sendo admitido que erre na margem de erro, que é uma impossibilidade estatística, é o enterro das pesquisas. E essa ofensiva é feita porque sabia-se que as pesquisas acabariam registrando que o Bolsonaro está fadado a perder nessa eleição. Então é por isso que todas as pesquisas apontam vitória de Lula, todas, inclusive aquelas mais bolsonaristas, Poder Data, IPESP, IPEC, Quest, Datafolha, todas as pesquisas, vai sair amanhã a pesquisa Atlas, que foi a que mais acertou no primeiro turno, a tendência é que mostre também o Lula na frente, está na frente todas as sondagens, a arrecadação de campanha do Lula é maior, todos os indicadores colocam o Lula em vantagem sobre o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro está sendo obrigado a esconder o relatório que as Forças Armadas fizeram sobre as urnas eletrônicas. Por que é que o Bolsonaro está escondendo? Porque as Forças Armadas fizeram um relatório dizendo que as urnas eletrônicas não tiveram problema nenhum. Por conta desse fator, dessa indicação dos militares que não pretendem aderir ao golpismo bolsonarista, é que o Bolsonaro está surtando todos esses dias. Nos últimos dias ele tem tido acessos de cólera e além desses acessos de cólera do Bolsonaro, existe o fato de que ele começou a atacar de novo as urnas eletrônicas, sem o aval dos militares, porque os militares produziram um relatório, inclusive, que o Tribunal de Contas da União está requisitando que venha a público esse relatório, porque eles fizeram todo aquele escarcéu tal, e agora não querem mostrar o que foi que eles encontraram na eleição. E por conta disso, o Bolsonaro, ao ver que os militares fizeram um relatório que mostra que, na verdade, não houve fraude alguma nas urnas, as urnas funcionaram super bem, o Bolsonaro ele intui nesse momento que os militares não vão aderir ao seu chamamento de dizer que foi roubado no segundo turno. Então o Bolsonaro começa a reencenar a farsa da fraude nas urnas. Ontem e anteontem ele já começou a atacar de novo as urnas eletrônicas em meio a acessos de cólera. Verdadeira cólera, não é nem mais fúria, já é cólera mesmo. Atacando a todo mundo, planejando transformar o debate de domingo na Band numa baixaria contra o Lula. Ele pretende baixar o nível totalmente, o que se prevê, inclusive a Globo, eu acabo de ler uma matéria no jornal O Globo, da colunista Bela Megali, dizendo que o Bolsonaro vai apelar para baixarias, truques sujos, agressões e truculência contra o Lula no debate de domingo. Eu vi até um tom de torcida, não é, dessa matéria do jornal o Globo. O mundo inteiro e o Brasil inteiro, inclusive adversários históricos, antipetistas históricos, estão aderindo ao Lula.
Ontem, por exemplo, foi a vez de Marcelo Madureira, um dos componentes da trupe Caceta e Planeta, aqueles humoristas de direita que atacaram o PT a vida inteira, e ele acabou de declarar voto no Lula. Por quê? O que é que se vê hoje no Brasil, minha amiga, meu amigo, é uma união para eleger Lula e livrar o país do Bolsonaro, principalmente após ele fazer uma ameaça de uma medida que é típica de todas as ditaduras. Todas as ditaduras que se instalam nos países, a primeira medida é aparelhar a Suprema Corte, é controlar a Suprema Corte. Por quê? O ditador ele precisa de instrumentos jurídicos para conferir uma aparência de legalidade ao regime que um ditador, um novo ditador, um candidato a ditador, ele adota. Então, na verdade, o Bolsonaro propõe um aumento esdrúxulo, uma coisa maluca de aumentar em quase 50% o contingente, não é, o colegiado da Suprema Corte de Justiça brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, e vendo uma repercussão péssima, as comparações com a Venezuela, com outras ditaduras, agora o Bolsonaro diz que a ideia não foi dele. Imagina, ele lança a ideia, depois diz que ele não foi dele. O Bolsonaro ele segue ampliando o nível de criminalidade do seu governo, o índice de crimes dele tem subido muito. Um desses índices de crime é a campanha eleitoral. O Bolsonaro está usando a presidência da República, inclusive aviões do governo, ele está cometendo crimes eleitorais, inclusive que dão prisão. A quantidade de crimes, a quantidade de tipos penais em que o Bolsonaro se enquadra é muito grande e é crescente. É praticamente impossível que um Bolsonaro sem poder e sem imunidade que a presidência da República lhe confere fique fora da prisão, até porque a interferência, a obstrução da justiça é uma prática que se tornou comum ao bolsonarismo nos últimos anos, durante a sua presidência, aparelhando a Polícia Federal, aparelhando a Procuradoria-Geral da República, aparelhando o STJ, aparelhando várias instâncias do Judiciário, aparelhando a ABIN, aparelhando tudo. Não é? O Bolsonaro ele tem feito do seu mandato uma ode à obstrução da justiça. O que o Bolsonaro mais faz é isso. E obstruir a justiça é a principal causa de prisão. Então não se imagina o Bolsonaro sem a presidência, fora da presidência da República, sem a imunidade total que um presidente da República tem. Não, o presidente da República só existe uma instância que pode lhe causar algum problema, que é o Congresso Nacional. Porque tudo que for feito contra o presidente, nem o Procurador-Geral da República tem um poder para conseguir prender ou tomar qualquer medida contra o presidente. Ele pode até propor, mas quem decide é o Congresso Nacional. Primeiro a Câmara dos Deputados e depois o Senado, confirmando qualquer medida contra o presidente da República. Como o Senado e a Câmara desse governo são todos comprados pelo bolsonarismo, o Bolsonaro é imune, ele é absolutamente imune. Sem essa imunidade, o Bolsonaro será preso porque obstrução da justiça é uma prática dele que todo mundo já conhece e não vai demorar muito tempo para ele começar a tentar interferir nas investigações. Então a prisão do Bolsonaro sem mandato é muito clara. Não há um jurista que diga que ele vai conseguir se manter fora da cadeia se não for reeleito e se os militares não derem golpe em nome dele. Os militares estão sinalizando que não vão fazer isso. Nunca antes na história desse país os militares sinalizaram tanto a indisposição em participar
de uma agressão às instituições. Eles estão preocupados, estão chocados, inclusive, com o caso das urnas eletrônicas, porque auditaram tudo, viram que, inclusive, o Bolsonaro foi muito melhor na eleição do que se esperava, ou seja, o discurso do Bolsonaro contra as urnas desabou, mas o fato de ele ter continuado, retomado os ataques às urnas eletrônicas, significa o quê? Significa que ele está basicamente passando o recibo de que ele espera ser derrotado na eleição do próximo dia 31 de outubro. O nível de cólera e os ataques do Bolsonaro ao sistema eleitoral mostram que já caiu a ficha dele de que a derrota vem aí e com ela a prisão. Diante de tudo isso, Bolsonaro cogita, isso eu estou aqui dizendo para você, marque o dia de hoje, eu não vou dizer porquê, mas eu estou lhe dizendo que o Bolsonaro vai tentar fugir do país após ser derrotado. Ele vai tentar fugir na antevéspera da transmissão do cargo para o ex-presidente Lula. E isso deve servir de alerta. Eu sugiro, venho aqui do baixo das minhas possibilidades, lançar esta campanha para não se deixar o Bolsonaro fugir, para que ele pague pelos seus crimes. A sociedade brasileira, as autoridades serão responsáveis caso o Bolsonaro consiga fugir do Brasil e fugir do ressarcimento que ele tem que dar à sociedade, nem que seja com a sua liberdade. A privação da liberdade do Bolsonaro vai ser a forma como ele vai indenizar a sociedade brasileira por todo o mal que está fazendo, que já fez e que poderia fazer um dia. Não é? Então, realmente o Bolsonaro não tem um outro caminho, porque ele e os seus filhos estão todos envolvidos em crimes gravíssimos e a prisão deles é questão de tempo, desde que não haja um golpe militar. Lula não perde, aqui eu deixo a minha visão sobre o que vai acontecer no nosso país. Lula não perde, vai vencer Bolsonaro por uma margem que não vai ser tão apertada assim, vai ser um pouco apertada, mas não vai ser tão apertada assim, algo parecido com o que houve no primeiro turno vai acontecer, com possibilidades aí de na reta final, talvez até ele dar uma esticada, não é? Quando houver a definição, e então a fuga se torna a única alternativa para o Bolsonaro. Ele não vai esperar ele sair oficialmente do cargo. Já está sendo tramado para breve assim, pouco tempo passada a eleição, o Bolsonaro dá um jeito de se escafeder do país para não responder pelos seus crimes. Então aqui uma exortação às autoridades judiciárias, às autoridades da Polícia Federal, que não estão cooptadas, à imprensa, que todos iniciem uma campanha para que o Bolsonaro não saia do país, não fuja e responda pelos seus crimes que são intermináveis. Há estudos que mostram que o Bolsonaro ele pode pegar 200, 300 anos de cadeia. Tá? Se forem somados todos os crimes, ele pode pegar penas gigantescas de prisão que o manteriam na cadeia por pelo menos 30 anos, que é o máximo que um brasileiro pode ficar na cadeia. Evidentemente que tem aí progressão de pena, tal, eventualmente. Eu não vejo o Bolsonaro como um presidiário modelo, com bom comportamento. Eu acho que ele vai ter mau comportamento uma vez na prisão, mas ainda assim, como ele seria réu primário, ele poderia sair com uma fração da pena, mas eu não acredito que o Bolsonaro ficaria menos do que 5, 6 anos preso, não é?
e com a expropriação de todo o patrimônio que ele adquiriu ilegalmente, ele e os filhos, né? Então o Brasil precisa se preparar para impedir a fuga do Bolsonaro. E aqui eu termino a minha pregação de hoje, agradeço a atenção de todos e olho no Bolsonaro, que ele está preparando a fuga. Minha amiga, meu amigo, eu desejo um ótimo dia a todos, um bom feriado a todos e amanhã às 8 horas da manhã estaremos aqui no Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo.